Nós começamos o louvor, entoamos e adoramos ao Senhor, dizendo: exaltai. Depois nós dissemos: outro bem não possuo além de ti, no sentido de que nós não temos nada tão valioso, e nada temos mesmo, seja muito valioso ou não, que não seja Deus nas nossas vidas. E podemos dizer: Jesus, em tua presença, e é pela presença dele que nós podemos estar aqui. Neste dia em que nós agradecemos, louvamos a Deus, o exaltamos, e como dissemos no início do culto, nós agradecemos a Deus pela vida de cada mãe, que se torna um exemplo para as nossas vidas, pela bênção de cada mãe no nosso viver. E eu gostaria de compartilhar a história de uma mulher que teve o seu coração transformado por Deus. Uma história extraordinária, belíssima, da ação de Deus na vida de uma mulher. Uma história tremenda, que está lá em Josué, capítulo 2. Eu gostaria de ler este texto, Josué 2, de 1 a 21. E quero pedir que você preste bastante atenção a este relato. Josué 2, de 1 a 21. E eu gostaria de tirar algumas lições deste texto para as nossas vidas nesta tarde. E neste dia no qual adoramos ao Senhor e agradecemos a Deus pela vida das nossas mães. Josué, capítulo 2, os versículos de 1 a 21. Vamos colocar de pé. Logo depois nós vamos orar ao Senhor. E eu quero pedir que você preste bastante atenção à palavra do Senhor para as nossas vidas nesta tarde. A você, quem sabe, que está online, que está nos acompanhando, de casa em casa, que você aquiete o coração, que você possa trazer a sua família para adorar o Senhor. Talvez na sala, onde quer que você esteja, que faça deste lugar um lugar no qual Deus possa ser exaltado também na sua vida, na vida da sua família. Josué 2, dos versículos de 1 a 21, nos diz a palavra de Deus. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que haviam disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe,
como também a meus irmãos e a minhas irmãs com tudo o que têm, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizestes descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, e teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa cairá sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar a nossa fronte. Pai amado, nós te adoramos e te bendizemos, ó Deus. Te louvamos porque tu és o Deus que transformas os nossos corações. Tu nos recebes como estamos, do jeito que estamos, do jeito que somos, com as nossas mazelas, problemas, dificuldades, limitações, fraquezas. E só o Senhor é capaz de operar nas nossas vidas, transformando os nossos corações para a glória do teu nome e, consequentemente, ó Deus, para a nossa felicidade. Bendito seja o teu nome, o Deus de Raabe, que transformou esta prostituta numa mulher digna, honrosa, mãe de família. Te louvamos, ó Deus, por tantas Raabes espalhadas pelo mundo, cujas vidas foram transformadas pelo poder do Evangelho. Nós não somos menos necessitados desta mesma graça, poder e transformação das nossas vidas, Senhor. Nós somos pecadores como Raabe o foi. Nós te bendizemos, ó Pai, por tantas mães que lutam por dar um testemunho digno, honroso do teu nome, que busca viver, Senhor, para a glória do teu nome. E assim, ó Deus, nós clamamos que o seja. Que cada mulher busque encontrar no Senhor a direção para a sua vida. Que cada mulher busque encontrar na sua palavra a direção para viver para a glória do teu nome. E como viver de tal forma, Senhor, que o teu nome seja honrado e glorificado, para que os seus corações sejam verdadeiramente felizes, ó Deus. As nossas vidas estão nas tuas mãos. Os nossos corações nas tuas mãos, para fazeres, ó Pai, deles o que o Senhor quiser. Nós oramos, ó Deus, clamando por tua graça e misericórdia, que o teu Espírito possa nos fazer compreender a beleza da tua palavra, a beleza do teu agir e o que o Senhor quer fazer no nosso viver a cada dia. Ajuda-nos a sermos instrumentos de bênção na vida uns dos outros, assim como os espias foram na vida e na família de Raabe, Senhor. Louvado seja o teu nome. Te oramos, Pai, assim, agradecidos por tudo, em nome de Jesus e para a glória dele, hoje e sempre. Amém, Senhor. Podeis assentar-vos. Louvamos, irmãos, a Deus pela vida de tantas mulheres que têm buscado dispor o seu coração diante do Senhor, atendendo ao chamado do Senhor para fazerem diferença nesta geração, buscam responder através de suas vidas, conforme o agir e a vontade de Deus para a vida de cada uma delas e desta forma também para as suas famílias. Quantas lutas,
Quantas dificuldades que, se já eram intensas antes da pandemia, ainda mais neste momento. E, infelizmente, nós temos maus exemplos. Temos maus exemplos. O que fez a mãe de Henri, daquela criança? Deus o sabe. Na profundidade, na verdade dos pensamentos e das ações. Nós não temos só mães exemplares, e louvamos a Deus pela vida de mães exemplares. O que fazem mães de filhos do tráfico, que muitas vezes são postadas com arma em punho e estimulando a bandidagem, como se aquilo fosse o correto e o certo a fazer, mesmo diante de um sistema com tantas injustiças e problemas sociais como o nosso, mas não só o nosso brasileiro, de tantos países pelo mundo afora. Me mostre uma nação justa, me mostre uma nação onde não há problemas, onde não há dificuldades, simplesmente pelo fato de que todos nós somos pecadores. Estamos, num grau maior ou menor, lutando contra o pecado ou nos deixando levar por ele. Mas nós precisamos agradecer a Deus por mães que, em meio às lutas e dificuldades, se desdobram, e por mães que, ainda mais, usadas por Deus, fazem uma grande diferença na nossa nação e nas nossas vidas. Algumas não estão mais aqui, partiram, estão na glória. Deixaram um legado de um exemplo de vida fiel, comprometida com o Senhor, que até mesmo nas suas fraquezas, limitações e pecados, nós conseguimos aprender com elas. Outras estão aqui, sendo forjadas pela graça de Deus e por sua misericórdia, em tempos de tanta dificuldade e pandemia. Esses 2 espias, eles foram enviados por Josué a olhar a terra, e naquela terra havia uma cidade que se destacava por sua fortaleza, que era a cidade de Jericó. Eles foram acolhidos e socorridos por esta mulher chamada Raabe, que então lhes implorou, lhe pediu o seu favor. Raabe tinha algo diferenciado, porque a sua casa, e nós não sabemos o porquê disso, mas a sua casa ficava em cima da muralha de Jericó. Ficava em cima da muralha. E para você não pensar que é um murozinho como esse, com um arame farpado, alguma coisa assim, pra você ter ideia, a muralha, alguns chegam a dizer que ela tinha uma estrutura de mais de 12 metros. Andava carruagem em cima da muralha. E então Raabe, por algum motivo, foi concedido a ela o privilégio de poder construir a sua casa neste lugar tão destacado. Mas também foi o lugar que Deus usou para guardar aqueles espias e depois então fazê-los descer, porque a cidade estava em polvorosa, querendo descobrir onde estavam aqueles espias. Raabe pode ter sido, talvez alguns estudiosos acham, que ela pode ter sido uma sacerdotisa, não aliviando o seu aspecto de prostituta. E talvez então, como era prática daquela época, e depois até mesmo passado todo este tempo da época de Moisés e depois agora Josué, mesmo na época do apóstolo Paulo, havia a chamada prostituição cultural. E essas sacerdotisas então praticavam a prostituição como ato de culto às suas divindades e aos seus deuses. E há uma séria dúvida com respeito à possibilidade de que Raabe talvez tenha sido uma prostituta cultual. Agora, a misericórdia de Deus haveria de alcançá-la e transformar a vida daquela mulher. Inicialmente, aqui nada é dito com respeito a ela ter filhos. Ela se preocupa com o seu pai, ela se preocupa com a sua mãe, ela se preocupa com os seus irmãos, ou seja, com os seus parentes. Nada é dito a respeito dela ter filhos. A graça de Deus haveria de alcançar o coração. Por nenhum mérito dela, nenhum poder nela, nenhuma boa ação nela, não. E o que torna a graça de Deus mais graça, ou seja, favor que nós não merecemos. Como todos nós merecemos o castigo e a punição de Deus por conta dos nossos pecados, ela também. Mas a misericórdia de Deus age.
para transformar aquele coração. Jesus é quem vai dizer aos religiosos da sua época, como está lá em Mateus 21, a partir do versículo 31, Jesus chega a dizer aos religiosos: publicanos e meretrizes e prostitutas estão entrando no reino dos céus na frente de vocês, vos precedem no reino dos céus, estão entrando na frente de vocês. Ou seja, os religiosos muito cheios de si, porque cumpriam religiosamente, buscavam cumprir rigorosamente a lei, mas não estavam vivendo de acordo com a vontade de Deus e um coração rendido a Deus. E Jesus vai alertar eles: olha, tem meretriz, tem prostituta que está se arrependendo, como nem vocês religiosos que deveriam se arrepender, que conhecem a palavra do Senhor e não estão se arrependendo. Não estão buscando viver uma vida realmente e de coração digna diante do Senhor. Mas é impressionante que este mesmo Mateus, que registra isso em Mateus 21, a partir do versículo 31, é este mesmo Mateus que registra lá no capítulo 1, o versículo 5, eu convido você a abrir a palavra de Deus neste texto, Mateus capítulo 1, o versículo 5. E na genealogia de Jesus, Mateus então vai dizer aqui, Mateus capítulo 1, no versículo 1, ele diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, trazendo a realeza de Jesus. Não que Jesus tenha sido filho diretamente de Davi, mas para dizer, olha, é a linhagem real de Jesus. Filho de Abraão, sim, Abraão de Deus, amigo de Deus, e chamado pai da fé. E aí no versículo 5, Mateus diz: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi. Olha como Mateus constrói a genealogia inspirado pelo Espírito Santo. Ele vai dizer: Salmão gerou de Raabe. Quem é esta Raabe? Aquela prostituta. Salmão se casou com Raabe, no meio do povo de Deus, e gerou dela, ex-prostituta, a Boaz. Boaz, de Ruth, que nós tão bem conhecemos, gerou a Obed, e Obed a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. Ou seja, Mateus vai mostrando como Deus usou aquela ex-prostituta. De tal forma que quando Mateus constrói essa genealogia, ele está, em outras palavras, dizendo: olha, Raabe foi ninguém menos do que a trisavó do rei Davi. Que coisa tremenda e maravilhosa! Do rei mais respeitado de Israel. Esse homem tem, o rei Davi, na sua genealogia, uma ex-prostituta. Para testemunhar o poder de Deus, a ação de Deus em transformar um coração, transformar uma vida, transformar uma história, que só haveria de colher as consequências do pecado e destruição. Não! O agir de Deus transforma aquele coração, traz graça e misericórdia e transforma aquela vida. Que coisa maravilhosa! A gente escuta muito falar, né? A avó, a bisavó, não é muito comum falar. Eu vi falar da minha trisavó. Conhecer, não conheci. Não sei você. Mas a trisavó. Raabe foi trisavó do rei Davi. Raabe foi mãe de Boaz, que casou com Ruth, nora de Noemi, que nós tão bem conhecemos. Mas se você passar algumas páginas, ou acessar aí pelo seu smartphone, ou que você esteja usando, Hebreus capítulo 11, versículo 31, Hebreus 11, 31, naquela lista dos heróis da fé, o escritor aos Hebreus, ele vai então nos dizer aqui, Hebreus 11, 30 e 31. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. E olha o versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz
aos espias. Que menção faz a palavra de Deus escrito aos Hebreus? Pela fé, sim, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. É isso que Deus faz. Pega um coração e a vida de uma mulher prostituta e transforma esses corações. Nós precisamos disto. Nesses tempos de pandemia, nós precisamos de mulheres e de mães cujos corações estão sendo transformados e moldados pelo poder de Deus. Você não precisa ir para a prostituição para dar um grande testemunho de transformação. Mas no meio desta pandemia, mães, mulheres, como mãe foi Raabe, podem ser de extremo valor e podem testemunhar de um coração transformado. Por isso que eu queria pensar com você nesta tarde, uma mãe de coração transformado. Como é o seu coração? O que é que Deus está fazendo no seu coração em meio a esta pandemia? E olhando para a vida de Raabe, alguns ensinamentos e algumas lições, olhando para o que Deus fez no coração desta mulher, não só neste momento aqui, mas tudo que ela passou nessa, digamos, tragédia de Jericó, para ela e para a sua cidade, haveria de marcar o seu coração para todo sempre. Se ela foi sacerdotisa de outros deuses, agora ela haveria de servir ao único e verdadeiro Deus. E o seu coração seria marcado para todo sempre. A diferença de então olhar como ela servia a divindades falsas e agora sim adorar e servir ao único e verdadeiro Deus. Uma mãe de coração transformado, em primeiro lugar, reconhece a Deus. Reconhece a esse Deus verdadeiro. É muito interessante como Raabe, quando ela conversa com os espias, ali de Israel, olha as expressões que ela usa nos versículos 9, 10 e 11. No versículo 9, Raabe diz: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Que convicção ela tinha! Diante de todas as notícias, de tudo que estava chegando ali para o povo, ela para e ela não diz: olha, se preparem, vocês estão espiando a terra, mas vocês não vão conseguir vencer esse povo, não. Ela não para e diz: olha, nós estamos com medo de vocês. Ela reconhece que há um poder e uma força agindo no meio do povo de Israel. E ela reconhece, em primeiro lugar, que é Deus. Uma mãe de coração transformado vai reconhecer o agir de Deus. Em cada passo, a cada momento da sua vida, da sua família, da sua relação com os filhos, do que precisa ser feito, das lutas que precisam ser enfrentadas, ela para e diz: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Ela diz no versículo 10, temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós. Parece uma crente em Deus. O testemunho é de alguém que crê de fato. Ela para e diz: olha, nós temos ouvido, chegou aos nossos ouvidos aqui, que o Senhor, o Deus de vocês, abriu, o Senhor vosso Deus, abriu, secou as águas do mar vermelho diante de vós. No versículo 11 ela vai dizer: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. O Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Quantos ainda hoje não reconhecem a Deus? Infelizmente, quantas mães, quantas mulheres que não reconhecem, não declaram ter fé em Deus, muito pelo contrário, negam a existência de Deus. E, se possível for, trabalham contra a proclamação de que Deus existe. É dito na história que Billy Graham foi até Mary Monroe e foi ofertar uma Bíblia a ela. Isso está registrado.
A resposta dela para ele foi: fique com a sua Bíblia e com o seu Deus. Fique com a sua Bíblia e com o seu Deus. Que coisa triste, que trágica foi a morte de Mary Monroe e tantas outras mulheres, de não reconhecer a Deus. Então veja, uma mãe de coração transformado, em primeiro lugar, reconhece a Deus. Quem sabe você que está aqui hoje conosco no templo, ou quem sabe você está na sua casa, você precisa abrir o seu coração para Deus. E Deus tem chamado você para segui-lo, para seguir a sua palavra, para obedecer a sua palavra. Quem sabe Deus está lhe chamando neste dia para ser uma discípula do Senhor Jesus Cristo, para crer no Senhor Deus. Uma mãe de coração transformado reconhece a Deus, mas não só reconhece a Deus. A palavra de Deus também nos mostra, através da vida de Raabe, que uma mãe de coração transformado também reconhece o povo de Deus. Nestes mesmos 3 versículos que lemos, ela faz uma declaração de que reconhece também o povo de Israel como um povo que estava sendo usado por Deus, porque quando ela diz: o Senhor vos deu, vos quem? A vocês. O Senhor deu a vós, o Senhor vos deu esta terra. Raabe está dizendo: eu reconheço que essa terra na qual nós habitamos, o Deus de vocês, o Senhor, deu a vocês. Ela diz mais no versículo 10: o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós. Foi diante de vocês, não foi diante do nosso povo de Jericó. Nós não vimos as águas secas, nós não vimos se abrir o mar vermelho, abrisse o mar vermelho, nós não passamos, mas essa notícia chegou até nós aqui. A terra está sabendo disso, a nossa terra, os nossos povos estão sabendo disto. E quando ela diz no versículo 11, o Senhor vosso Deus, o Senhor vosso Deus, ela está reconhecendo que existe um povo que é povo de Deus. Feliz a mãe que é usada por Deus, que abre o seu coração para Deus, não só para reconhecer, sim, a Deus, mas também para reconhecer o povo de Deus. Feliz a mãe que deseja ter os seus filhos na casa de Deus, junto ao povo de Deus, com todas as dificuldades, com todos os problemas, com todas as limitações, fraquezas, pecados da igreja. Como o povo de Israel tinha os seus pecados, suas fraquezas, suas limitações, mas Deus estava agindo naquele povo, Deus separou aquele povo, como também Deus separou a igreja. Deus não separou nenhuma ONG, Deus não tem nenhum ministério para-eclesiástico, não, é através da igreja, foi o propósito de Deus, isso está na Bíblia. Nada foi capaz de deter o povo de Israel quando este povo estava cumprindo e vivendo debaixo da graça, vivendo debaixo do poder, vivendo debaixo da ação de Deus. Esse povo só fraquejava e só perdia e só então sucumbia quando este povo saía debaixo da mão e da bênção de Deus. Quando este povo mergulhava no pecado, assim também é a igreja. Mas uma mãe de coração transformado reconhece o povo de Deus. Ela sabe o valor da igreja como povo de Deus. Nada foi capaz de deter a igreja enquanto o povo de Deus, não só no passado, no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Essa igreja que foi perseguida pelos judeus, foi perseguida pelos romanos, foi perseguida pelos imperadores, essa igreja cujos membros foram lançados na arena. Nada foi capaz de vencer e de deter essa igreja. Essa igreja sobre a qual Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não há quem possa deter a igreja de Deus. Nem as Filipinas promovendo toda perseguição aos cristãos. Nem a China.
o país onde mais cristãos são trabalhados por Deus, mais pessoas são convertidas ao cristianismo, e onde a igreja mais cresce, que já foi tão duramente perseguida, mas não se enganem, continua sendo perseguida, continua sendo tolhida, continua sendo desejosamente, através dos seus governos, continua querendo esses governos controlar a igreja, mas não consegue. E feliz, repito, da mãe que tem os seus filhos criados na igreja, amando ao Senhor da igreja e amando a igreja do Senhor. Porque, como a Bíblia diz, Jesus amou essa igreja. Cristo amou a igreja. Nos diz a palavra de Deus lá em Efésios, capítulo 5. Nem a pandemia, Covid-19, nem nenhuma outra pandemia, nenhum outro vírus, nada pode deter a igreja. E para a gente entender a profundidade e a beleza disso, é que Jesus mesmo disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas de uma cidade eram resguardadas, e como a gente leu aqui no texto, quando aqueles homens saíram para perseguir os espias, diz a Bíblia, as portas se fecharam. Não são as portas da casa de Raabe, não. São as portas ali de Jericó. Fecha as portas da cidade, porque é isso que dava segurança a quem estava dentro da fortaleza, as portas. Jesus diz: olha, o inferno não consegue deter o avanço da igreja. Quem tem que ser tirado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, vai ser tirado. Quem tem que ser liberto, vai ser liberto. Quem tem que ser salvo, vai ser salvo. Não tem como deter a igreja. E Jesus então, e a palavra, está nos ensinando isso. Essa mulher olha e reconhece: vocês são povo de Deus. Deus está agindo através de vocês. Ela reconhece isso. Quem sabe a exemplo de Raabe, que reconheceu o povo de Deus, quem sabe você precisa reconhecer o povo de Deus o quanto antes. Quanto mais tempo passa para você seguir a Jesus, é tempo perdido. Seja você mãe, seja você solteira, seja você homem, filho, filha, você precisa voltar-se para o Senhor Jesus. Entregar a sua vida a Ele, seguir ao Senhor Jesus, ser um discípulo, uma discípula do Senhor Jesus Cristo. Raabe foi viver com o povo de Deus. Jericó foi destruída e Raabe tinha muita certeza disso. Ela sabia que o destino de Jericó não era outro, era a destruição. Ela mesma declarou isso. Eu sei que o Senhor vosso Deus vos deu a nossa terra. Essa terra já está na mão de vocês. Eu sei que o que virá sobre Jericó é destruição, mas eu não quero isso, nem para mim e nem para minha família. É hora de abrir os olhos, é hora de fazer como Raabe, confiar no Senhor, clamar por misericórdia, por livramento, por vida nova, por vida transformada e viver com o povo de Deus, com a igreja do Senhor Deus. E foi com essa vida transformada por Deus que Raabe pôde constituir família. É hoje que nós precisamos de homens e mulheres que não só reconheçam a Deus, mas reconheçam o povo de Deus e possam viver com o povo de Deus. Que você possa orar mais. Eu fico pensando quando você recebe aqueles pedidos de oração, se você está lá no IPE Comunica ou através de outra mídia da igreja. IPE em oração. Aí quando você já vê logo a mensagem em cima, você diz: meu Deus, pronto. Orar por quem? Quem é que está com Covid? Pastor Silas Campeiro, da Igreja Presbiteriana de Beberibe, nosso presbitério, aqui tão próximo, ele mandou um áudio no zap do presbitério. Ele disse: irmãos, você já teve medo do telefone tocar? Eu, Petrônio, eu não lembro na minha vida. Eu sei que eu tenho poucos anos de vida, mas foi um negócio que me chamou a atenção. Ele disse: você já teve medo do telefone da sua casa, ou o seu telefone, o seu celular tocar? Você já teve medo disso? Então ele deu um testemunho pelo zap, num tempo lá, palavras tão simples, mas tão profundas e preciosas.
Sua esposa estava entubada, a irmã Luizete. Oramos por ele, que não precisou ficar internado. Oramos e continuamos orando por ela. Teve alta, está se cuidando em casa. E ela dizendo: irmãos, a gente ficava aquele coração tenso. Tocou o telefone. Meu Deus, quem será? Será que é do hospital? O que foi que aconteceu? Piorou a situação? Faleceu? Nós vivemos em meio a toda esta pandemia, com tantos problemas, tantas lutas, e o quanto nós precisamos orar e depender de Deus. O quanto precisamos ler a palavra e nos alimentar desta palavra. Participar da ceia do Senhor, participarmos da comunhão uns com os outros, com Deus, celebrando a ceia e uns com os outros como igreja. Servir uns aos outros. Isso é reconhecer o povo de Deus. O plano de Deus para as nossas vidas passa inquestionavelmente pela vida e existência da igreja. Como Paulo disse lá em Efésios, capítulo 3, versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida agora, de todos os principados e potestades. Para que pela igreja, Efésios 3:10, é pela igreja, é por nossas vidas, como povo de Deus, por cada igreja e a sua igreja invisível, espalhada sobre a face da terra. O testemunho daqueles que se foram, é pela igreja, que a multiforme sabedoria, as muitas formas da sabedoria de Deus, em unir judeus e gentios num só povo, é que essa sabedoria de Deus será conhecida. Mas, em último lugar, uma mãe de coração transformado não só reconhece a Deus, não só reconhece o povo de Deus, mas uma mãe de coração transformado reconhece o tempo da misericórdia. O tempo da misericórdia. Uma mãe de coração transformado reconhece o tempo da misericórdia. Raabe não tinha dúvidas do destino de Jericó, eu repito. Ela tinha total clareza. Jericó vai ser destruída. Eles passaram pelo Mar Vermelho, eles destruíram 2 reis poderosos. E agora, então, todos esses sinais, agora era a vez do juízo do Deus de Israel sobre a cidade de Jericó. Ela então pede misericórdia aos espias. Peço que uses de misericórdia para com a minha casa, para com o meu pai, a minha mãe, para com os meus irmãos. Ela pede misericórdia. Os espias concordaram desde que ela não os denunciasse. Não denunciasse eles ao rei de Jericó. Ela então deveria atar um cordão escarlata numa cor tão escura na janela como um sinal, na janela da sua casa, como um sinal. Porque aqueles espias iriam espalhar para todo o exército de Israel. Aquela casa, com um cordão de escarlata pendurado, naquela casa ninguém entra. Ninguém pode ser tocado daquela casa. E então ela diz, os espias dizem: nós não vamos responder pelo sangue de nenhum parente seu que esteja fora da casa. Todos eles devem estar reunidos dentro da casa. Até certo ponto nunca foi talvez o lugar mais seguro nesta pandemia para muitos foi de fato estar em casa. Em casa. E diz a Bíblia que logo que aqueles espias desceram pela muralha, naquela noite, logo que eles saíram, ela foi e colocou o cordão de escarlata na janela da sua casa. Para que todos soubessem o que foi exigido, ela estava cumprindo. Ela haveria de reunir a sua família dentro da sua casa, para que servisse ali com um cordão de escarlata, servisse de sinal, para que a sua casa não fosse destruída. Quantos sinais Deus terá que mandar? Para Raabe já tinha sido suficiente. Um povo foi liberto do Egito, estava escravizado, foi liberto. Esse mesmo povo passou a pé enxuto no meio do Mar Vermelho. As águas se abriram pelo poder do Deus desse povo.
Esse povo então destruiu a 2 reis poderosos. E esse povo está vindo na nossa direção e vai nos destruir. Não precisava de mais sinais. Ela agora é que precisava dar um sinal e dizer: esse aqui é o meu sinal de clamor por misericórdia. Se o que eu preciso é desse cordão de escarlata na porta, na janela, onde for da minha casa para sinalizar, ele estará. Para que nós não sejamos destruídos com a cidade. Quando é que você vai pendurar um cordão de escarlata para dizer: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Perdoa os meus pecados. Deus, eu quero seguir ao teu Filho Jesus. Deus, vem através do teu Filho, do teu Espírito, habitar na minha vida. Senhor, eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Quando é que você, que talvez ainda não fez isso, vai fazer? Clamando por misericórdia a Deus, para não ser destruído como tantos outros. A exemplo de Raabe, quem sabe, você precisa reconhecer a Deus, reconhecer a igreja como povo de Deus e precisa reconhecer o tempo da misericórdia. Hoje é dia e tempo de misericórdia. Como diz a palavra: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Há mulheres que são capacitadas por Deus para dar uma resposta tremenda, de deixar qualquer um boquiaberto, de fazer tremer os maiores inimigos e de mudar o rumo da sua própria história e de quem está ao seu redor. Aquela mulher podia ter temido o rei da sua cidade, de Jericó. Aquela mulher podia ter traído os espias e eles, se não fosse o agir de Deus, seriam mortos pela cidade. Josué teria que mandar outros espias, mas não. A resposta de fé daquela mulher foi algo tremendo e de lição para as nossas vidas. Ela reconheceu a Deus, ela reconheceu o povo de Deus e ela reconheceu o tempo da misericórdia. A igreja está cheia de mulheres como Raabe, que deram uma guinada em suas vidas e na vida daqueles que estavam ou estão ao seu redor. Impactaram sem saber gerações. Impactaram sem saber. Da mesma forma como Raabe não sabia que seria trisavó do rei Davi, muitas mulheres são usadas por Deus e não sabem que o que elas estão fazendo hoje, aquilo haverá de ter um impacto na vida dos seus e nas gerações futuras, e na glória elas receberão a sua recompensa e os seus galardões, além do que possam receber aqui mesmo, como a palavra de Deus nos diz. Essas mulheres serão louvadas pelos seus filhos, pelo seu marido. A quem honra, honra. A quem respeito, respeito. E além do que, os galardões nos céus. Pela forma como você busca viver. Em casa, no seu trabalho em casa, no seu trabalho fora, onde você estuda, o que você faz, em suma, através da sua vida, Deus ser glorificado. E fique a imaginar como seria alguém chegar e dizer assim: foi você. Você, eu, o quê? Você. Deus usou o seu neto, Deus usou para levar uma palavra e para me trazer a ele. Que coisa maravilhosa. Você não saber nem o que Deus vai fazer através da sua vida e através de gerações impactadas, através do seu viver. Nos idos de 1958, uma família muito pobre, que morava no interior de um estado aqui do Brasil. Nesse interior, nessa época, 1958,
há mais de 60 anos, não havia estrada. Meus pais pegaram a Serra das Russas, quando era barro. Você já passou naquele viaduto, a Serra das Russas, você olhar lá para o despenhadeiro, olha, disse, misericórdia. Solange às vezes passava tremendo, né? Dizia, olha que coisa linda, que mais, meu filho, não olhe não olhe, você está dirigindo. Eu disse, não, eu estou dirigindo, com cuidado, tal. Dá uma olhadinha assim, ou então quem vem lá de cima, vê aquele despenhadeiro, coisa linda. Imagina você pegar uma estrada daquela. Olha o ônibus sambando. Barro. E se chover, pronto. 1958, uma família muito pobre, morava no interior do estado do Brasil, sem estrada, sem carro, sem médico. Quando alguém adoecia, tinha que ser levado numa padiola. O que é que era a padiola? Padiola era um lençol amarrado num varal, colocava o doente ali e 2 homens iam levar. Cabo de força para levar. Só que nessa cidade no interior, era uma distância aproximada de 40 quilômetros que eles tinham que caminhar com o doente. 40 quilômetros, é como se fosse de Recife à Vitória de Santo Antão. Imagina você levar um doente. Uma mãe estava grávida do último filho, ela adoeceu. O pai então chamou o farmacêutico, era quem tinha algum entendimento naquele povoado, falou que ela não ia aguentar uma viagem de padiola. Ele disse, a criança está agonizando no ventre, é agonia de morte. Se não tirar essa criança rápido, vai morrer a mãe e a criança. Qual foi a decisão da mãe? Não. Não vai arrancar ela, não vai tirar assim. Não, de jeito nenhum. Eu vou ter essa criança. E ela não abriu mão de ter esse filho, sofrendo, agonizando. A mãe fez um voto a Deus, de que se Deus preservasse a ambos com vida, ela dedicaria aquele seu filho a ser pastor. Ambos sobreviveram. A criança cresceu. De tão pobres, essa criança só veio calçar um par de sapatos aos 8 anos de idade. Terminou o ensino primário com 12 anos de idade. 12 anos. Na casa não tinha livro, só tinha um dicionário velho, rasgado. Começou a decorar aquele dicionário. Não tinham TV, não tinham luz elétrica, trabalhava na enxada. Com 12 anos de idade, essa criança foi morar na capital, levado pela professora que havia alfabetizado ela. Foi morar num barraco com a professora, com mais 10 pessoas naquele barraco. Tinha um sonho de ser advogado e político. E Deus chamou esse jovem, agora já jovem, para ser pastor. A mãe, analfabeta, depois aprendeu a ler numa cartilha suja que encontrou pelo meio da rua. Orava de joelhos todos os dias por esse seu filho. Clamava a Deus. E diz então o seu filho no testemunho: minha mãe só veio me dizer isso depois que eu fui estudar para ser pastor, e talvez, eu não sei se depois de ser ordenado pastor. E ele disse, talvez por um motivo. Ela não queria me sugestionar. Ela não queria influir. Não. Ela fez um voto a Deus, e ela dizia a ele, ela orava de joelhos todos os dias por mim. Não fui eu, não. Essa foi a mãe do pastor Hernandes Dias Lopes, 1958. Poderia ter morrido ela, poderia ter morrido ele, mas Deus tinha outros planos. Uma mãe de coração transformado reconhece a Deus, reconhece o povo de Deus e reconhece o tempo da misericórdia. Eu quero agradecer a Deus também por minha mãe,
Eu fui um menino muito tranquilo, nunca dei trabalho. Isso aqui me flagraram lá em cima na grade. Eu acho que é montagem, eu não seria capaz de fazer uma trela dessa. E tem muitas histórias. Minha mãe diz que eu quebrei um prato, criança, com raiva. Poxa, onde? Criança não tem pecado? Mas você era tão pequenininho, você pegou a faca com raiva e meteu no prato. Ela não entendeu que eu estava querendo matar uma mosca que deveria estar ali pelo prato, roendo o último garfinho de comida. Raiva. Quebrei o prato. E ela disse, se estiver me assistindo, mamãe, por favor, eu estou pedindo aqui em público, me dê esse prato, eu tenho que guardar como prova do meu pecado infantil, da raiva. E eu quero agradecer a Deus pela vida da minha mãe, por muitas orações, em momentos tão difíceis, por sua garra, por não entender mais de teologia do que o filho pudera, não fez seminário teológico, mas por viver aos pés de Deus, por lutar, por buscar ter uma vida íntegra, nas suas lutas, falhas e pecados. Aí eu vou brincar e dizer assim, por culpa dos filhos, 7 filhos, mas por orar pelos filhos, e que ela saiba que é muito amada. E eu oro a Deus por sua vida, em profunda gratidão, e aprendo também com ela. Continuo aprendendo como pastor com ela. Em muitos momentos já tive que pedir perdão a ela, mesmo depois de ordenado pastor. Porque erramos, e é o que a palavra de Deus nos ensina. Não só por ser filho, mas por ser cristão e por ser pastor. E a minha oração é que Deus preserve o exemplo de vida dela. A luta por integridade, a luta por servir a Deus, por criar filhos e cobrar dos filhos que sigam os ensinamentos da palavra de Deus. O tempo gasto de oração, os cultos domésticos da nossa infância, a cobrança por tantos aspectos éticos que são tão necessários no nosso país de hoje. E a minha oração é que Deus possa abençoar cada mãe aqui, cada mãe. Nós tivemos recentemente esse momento, ontem, de encontro. Cada filho foi lá e depois quero agradecer ao Daniel, irmão, que proporcionou o resgate daquela primeira foto na grade e essa também, depois fez uma outra montagem com todos os filhos juntos. Maior cuidado, tira máscara, evita falar, ri, mas não fica conversando, todos os cuidados, até o dia que Deus nos permita dar um forte abraço e um forte beijo, na vontade dEle e segundo o propósito dEle. Que o Senhor Deus seja honrado e glorificado nas nossas vidas. Que o Senhor Deus trabalhe o seu coração, mãe, cada mãe aqui, cada uma que está de casa em casa, mas não só das mães e mulheres, de homens também, para que nós tenhamos um coração transformado, uma mãe de coração transformado, reconhece a Deus, reconhece o povo de Deus e reconhece o tempo da misericórdia. Hoje é tempo de reconhecer a Deus, hoje é tempo de reconhecer o povo de Deus, a igreja de Deus. Hoje é tempo de reconhecer a misericórdia de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe.